Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, os nossos amigos, terapeutas, aos clientes e aos nossos queridos alunos, colegas. Estamos novamente, segunda-feira, 9 horas, uma nova live. É uma live muito importante, muito interessante, e que nós vamos falar de duas coisas, três: do biofeedback, claro, de depressão maior e insônia. Esse é um trabalho que nós vamos conversar hoje, foi publicado agora em 19 de abril, é relativamente recente, e é um trabalho muito interessante que dá bases para vários trabalhos relacionados à depressão maior. Esse trabalho foi publicado então em 2019, estou acertando a câmera aqui, e ele foi publicado numa revista importante, que é do Clinical Psychopharmaceutical Neuroscience. Foi publicado por 7 ou 8 pesquisadores e foi publicado em Taiwan. Aliás, foi feito em Taiwan. O pesquisador principal é o Meio Lin e colaboradores, né? O título do trabalho é: o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca aumentou a ativação autonômica e melhorou os sintomas de depressão e insônia entre participantes com transtorno de depressão grave. Eu estou com o trabalho aqui na tela, e às vezes eu dou uma derrapada aqui na tradução, mas enfim, esse trabalho foi feito, entre outros, pelo Departamento de Psicologia do College of Humanities and Social Science da Kaohsiung Medical University em Taiwan. Bom, eu vou entrar logo no trabalho, porque esse trabalho é bastante interessante e eu não vou demorar mais para falar sobre o assunto. Lembrando que ele vai ficar no YouTube. Nós temos já, esse é o 15º Minutos Terapêuticos, e os outros estão todos publicados no YouTube. Então, assim que vocês tiverem interesse, vocês podem entrar, rever esse ou outros trabalhos em que a gente fala também de insônia em pacientes de câncer, fala em ansiedade, em depressão, asma, e no mecanismo do biofeedback, enfim. Tem muitas informações, e lembrando que essas informações a gente entra com mais detalhes dos mecanismos, dos benefícios do feedback no nosso curso. O curso da Intellectus, do Biofeedback Cardiomotion, é bastante completo, em que a gente aprofunda bastante na temática, trazendo os mecanismos. A partir do instante que você entende o mecanismo, você é capaz de reproduzir em outras situações, além daquelas que nós estamos falando, né? Bom, então vamos para o trabalho. O biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca aumentou a ativação autônoma e melhorou sintomas de depressão e insônia entre pacientes com transtorno de depressão grave. Esse é o artigo. Então, eu vou primeiro ler o resumo, que esse resumo vai estar lá no site, e vai ter o link também para que vocês possam acessar e pegar mais detalhes do trabalho. Então, objetivo. O desempenho autônomo é considerado um mecanismo psicopatológico subjacente a transtornos depressivos maior. A variabilidade da frequência cardíaca, HRV, é um dos índices de ativação autônoma. É um índice muito importante que mostra como está o nosso sistema nervoso autônomo. A má qualidade do sono é comum entre pacientes com depressão maior. O biofeedback de HRV tem sido utilizado para regular o equilíbrio autônomo entre pacientes com doenças físicas e transtornos mentais. Realmente, ele é um equipamento que trabalha na psicossomática, transtornos psicológicos, psicoemocionais e nos transtornos físicos, e alguns transtornos fisiológicos, né?
O objetivo do presente estudo foi examinar os efeitos do biofeedback de HRV sobre sintomas depressivos, qualidade do sono, excitação pré-sono e índices de HRV em pacientes com transtorno de depressão maior e insônia. Métodos. Nesse estudo de caso controlado, foram recrutados pacientes com depressão maior e índices de qualidade do sono Pittsburgh superior a 6. O grupo de biofeedback de HRV recebeu o protocolo semanal de 60 minutos durante 6 semanas. Então, ele fala que são 60 minutos por semana, né? Mas não falam se são 60 minutos num dia ou são 5 dias, num total de 60 minutos. Ele só dá o total de 60 minutos durante 6 semanas. E o grupo controle, que corresponde à idade e sexo, mesma correspondência, apenas recebeu atendimento médico. Todos os pacientes foram avaliados na escala no inventário de depressão de Beck, ou 2, no Beck Anxiety Inventory, no inventário de ansiedade de Beck, no índice de qualidade de sono de Pittsburgh, no Pre-Sleep Arousal Scale, na escala de pré-dormir, pré-sono, sei lá como pode falar isso, né, na excitação, nessa situação de pré-sono. As taxas respiratórias e eletrocardiográficas também foram realizadas em estado de repouso no pré-teste e pós-teste para o grupo de biofeedback e também em um mês no seguimento. Ou seja, eles fizeram os testes no início dos testes, no final dos testes e um mês depois para saber como é que estava o andamento. Resultado: no grupo de biofeedback de HRV, os sintomas de depressão e ansiedade, qualidade de sono e excitação pré-sono foram significativamente melhorados, aumentando o índice de HRV em comparação com o grupo controle. Além disso, o grupo de biofeedback de HRV melhorou significativamente estou dando o nome, os sintomas de depressão e ansiedade e diminuição das taxas respiratórias e com o aumento dos índices de HRV. Isso foi detectado no pós-testes e depois de um mês e foi comparado com os valores pré-teste. Então teve o teste, pós-teste e um mês depois. Conclusão: esse estudo confirmou que o biofeedback de HRV é uma intervenção psicossocial útil para melhorar o equilíbrio autônomo através do baroreflexo, que nós já falamos várias vezes sobre baroreflexo, sintomas de depressão e insônia em pacientes com transtorno esse transtorno de depressão maior. Você não quer um pouquinho d'água, né? Um pouquinho d'água sobre a garganta seca. Por favor. Bom, vamos lá então. O que seria transtorno depressivo maior? Conhecido como depressão, é um distúrbio mental caracterizado por pelo menos 2 semanas de depressão que esteja presente na maior parte das situações. É muitas vezes acompanhado de baixa autoestima, perda de interesse em atividades de outras formas aprazíveis, pouca energia e dor sem causa definida. As pessoas podem ocasionalmente manifestar delírios ou alucinações. Algumas pessoas apresentam episódios de depressão separados por um intervalo de vários anos, em que o comportamento é normal, enquanto outras manifestações, sintomas de forma quase permanente. A depressão pode afetar... Obrigado. Saúde. A depressão pode afetar de forma negativa as relações familiares da pessoa, o trabalho, a vida escolar, o sono e as refeições e a saúde geral. Entre 2 a 7% dos adultos com depressão morrem de suicídio. E cerca de 60% das pessoas que morrem por suicídio apresentam depressão ou outro distúrbio de humor. Bom, isso tem uma pequena introdução sobre o que é a depressão.
e falar um pouquinho sobre o que é agora o sono. São trabalhos separados que eu busquei, só uma informação para contextualizar. Agora é um outro trabalho feito aqui no Brasil mesmo, por duas fisioterapeutas, falando sobre distúrbio do sono durante a pandemia de Covid. Isso apareceu no editorial na Fisioterapia Pesquisa de abril-junho de 2021. Suzana Lerosa Teles e Mariana Calil Vos, eles são da PUC de São Paulo. Então eles trazem assim que questões de saúde mental se tornaram uma preocupação global durante a pandemia de coronavírus, Covid-19. Distúrbios de sono são os principais problemas de saúde mental associados ao aumento dos estresses psicossociais. O sono é uma atividade fisiológica essencial para o bem-estar físico e mental e para a qualidade de vida. A quebra do ciclo normal do sono pode levar ao desequilíbrio, levar à falta do descanso insuficiente e estado prolongado de alerta, aumentando o risco de insônia, pesadelos, sonolência excessiva durante o dia e também a fadiga. Estudos recentes mostram que a insônia afeta 34% dos profissionais de saúde. Uau! 1 em cada 3. Estão associados a comorbidades como distúrbios psiquiátricos. Circunstâncias estressantes graves como depressão, ansiedade, trauma, baixa condição socioeconômica, vida urbana agitada, uso de tecnologia e mídias sociais implicam fatores de risco potenciais para distúrbios do sono. Essa situação se agrava nas atuais circunstâncias, pois há vários estressores psicológicos. Então eu falei sobre esse pequeno resumo da importância do sono, do que está acontecendo hoje com a Covid, que muita gente está realmente perdendo o sono por preocupações, múltiplas preocupações, e a importância do sono, né? Bom, agora vamos entrar propriamente dito no trabalho. Introdução. A Organização Mundial de Saúde estima que os transtornos depressivos são a terceira principal causa de doença, representando 4,3% da carga global de doenças até 2030. Ou seja, entre 4 e 5 pessoas vão apresentar essa depressão, transtorno depressivo. Insônia e má qualidade do sono são comuns em pacientes com o transtorno depressivo maior. Então, todo o nosso trabalho agora vai ser em torno do transtorno depressivo maior. De acordo com o relatório de alternativas de tratamento sequenciado para aliviar a depressão, 87,4% dos pacientes, eles comentam que tem pelo menos um sintoma de insônia, como insônia de início de sono, insônia noturna média ou insônia matinal. Os sintomas de insônia têm sido relacionados a sintomas depressivos graves, má qualidade de vida e funções psicológicas e fisiológicas prejudicadas. A variabilidade da frequência cardíaca, HRV, é um marcador biológico do sistema nervoso autônomo, com índices de HRV, da variabilidade da frequência cardíaca, diminuídos, sendo associados a pacientes com transtorno de depressão maior, e provavelmente um biomarcador da depressão. Pacientes com depressão e insônia comórbida podem apresentar um sistema nervoso autônomo desequilibrado ou hiperexcitação cortical e demonstrar maior excitação física e cognitiva como sintomas clínicos. O HRV baixo indica um desequilíbrio entre sistema nervoso simpático e parasimpático ou sensibilidade barorreflexa reduzida. Na realidade, a gente sabe que a variabilidade da frequência cardíaca, ele trabalha, quando você busca o equilíbrio, que é a coerência cardíaca, você tem 4 mecanismos, sendo que o barorreflexo é um deles. Você tem a aferência vagal, você tem o eixo anti-inflamatório e você tem toda a relação da correspondência entre os centros neurais, que é a conectividade neural. São pelo menos 4 mecanismos já identificados. E aqui nos fala basicamente do barorreflexo. Uma meta-análise de 18 estudos demonstrou menor HRV
O que seria esse menor HRV? Então ele traz alguns parâmetros. Desvio padrão de intervalos normais, que é o SDNN, potência de alta frequência, HF, e maior proporção de baixa potência sobre alta frequência, que é LF sobre HF, em pacientes com transtorno de depressão maior, quando comparados com controles saudáveis. Então, esses parâmetros, que é o SDNN, que é o HF, que é a relação HF-LF sobre HF, a gente traz isso no nosso curso. Aqui fica muita informação para a gente passar de uma vez só. Mas quem tiver interesse, a gente pode, no nosso curso, falar mais sobre isso. Daí ele fala que Kemp e colegas realizaram uma série de estudos explorando a associação entre depressão e HRV, medido a partir do eletrocardiograma de 2 minutos, em estado de repouso. Os resultados indicaram baixo HRV em pacientes com depressão ou subtipos de depressão, como comorbidades com transtorno de ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada. Resultados semelhantes foram relatados para pacientes brasileiros mais velhos com tratamento de depressão recém-diagnosticados. Wang e colaboradores fizeram uma correspondência entre idade e sexo entre pacientes com depressão e controles saudáveis e observaram que o índice de HRV mais baixo em pacientes com depressão do que nos controles saudáveis, incluindo HF, SDNN, SDANN, diferença da quadrática da média da raiz sucessiva, que é o RMSSD. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes desses parâmetros, porque vai ficar mais complicado do que facilitar. Esses índices a gente mostra no curso com mais detalhes. A gravidade da depressão esteve positivamente associada à frequência cardíaca, e é a razão LF sobre HF do HRV, enquanto negativamente associado ao SDNN. Então, ele fala que quanto pior for a depressão, pior essa relação LF sobre HF e diminuição do SDNN. O SDNN é variabilidade da frequência cardíaca. Então, quando você vê a nota que o cardiômetro dá, de 0 a 10, aquela nota está em relação a essa SDNN. Quanto mais baixo for a nota, pior está a pessoa. E demonstra essa relação do SDNN. Estudos anteriores também demonstram maiores frequências cardíacas noturnas e menor variabilidade em pacientes com insônia primária, em comparação com controles saudáveis. Bom, e aí vai. Ele está repetindo, fala de novo do eletrocardiograma em 2 minutos, fala novamente da ativação do sistema nervoso autônomo e do barorreflexo, e traz que poucos estudos têm explorado o HRV com foco em sintomas de insônia em pacientes com depressão maior. A medicação antidepressiva é frequentemente usada para reduzir os sintomas de depressão e insônia para recuperar humor, cognição e funções fisiológicas. No entanto, de 30% a 50% dos pacientes não respondem a antidepressivos e antidepressivos não melhoram o índice do HRV. O biofeedback de HRV é uma intervenção psicológica não invasiva, amplamente utilizada em diversas doenças físicas e transtornos mentais. O biofeedback de HRV treina os pacientes a respirar uma taxa da frequência de ressonância, e isso leva a um aumento do barorreflexo e atividade vagal, bem como melhora o equilíbrio do sistema nervoso simpático e parasimpático. Daí ele fala de uma outra Caravidas, que fez 10 sessões, e falou que já a partir da quarta sessão já houve uma melhora muito grande no score de depressão. Ele fala de Sipman e outros colaboradores que usaram 6 sessões com 14 pacientes, mostrando que existe uma melhora bastante significativa. Blá, 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 blá. Caldwell e Stephen combinaram o biofeedback com a psicoterapia e relataram melhora no aumento da frequência cardíaca e sintomas depressivos foram reduzidos. Bom,
ele fala que para o conhecimento dos autores faltam evidências sobre o efeito do biofeedback em pacientes com transtorno desse tipo, né? E insônia e os índices de HRV em cada sessão de treinamento de HRV. Por isso, o objetivo do plano de trabalho foi examinar o efeito em pacientes com transtorno de pressão maior e insônia. Imaginamos que o HRV levaria a um aumento do índice de HRV e reduziria os sintomas de depressão e insônia. Correndo, porque é muito extenso esse trabalho. Né? Os pacientes com depressão foram encaminhados por psiquiatras de 3 hospitais, passaram em todos os critérios de inclusão, e o critério de inclusão principal era que eles tinham que ter depressão, com base no Manual de Diagnóstico Estatístico, a 5ª edição do DSM, blá blá blá. Daí a pontuação do Pittsburgh Sleep Quality Index, que é o índice de qualidade do sono de Pittsburgh superior a 6, e a idade dos pacientes foram entre 20 e 75 anos. Depois teve alguns critérios de exclusão, e assim vai. E quando a depressão é devido a condições médias como câncer, doença renal, acidente vascular cerebral, etc., foram excluídos. Eles usaram diversos questionários, eu não vou entrar em detalhes, mas inventário de depressão de Beck 2, de ansiedade de Beck, índice de qualidade do sono de Pittsburgh, continuando, escala de excitação pré-sono, e aí começa a parte experimental. Eles usaram a medição de taxa de respiração com eletrocardiograma. Por 5 minutos, traçaram a linha de base em repouso. É o que a gente fala no nosso curso. Faça a linha de base por 5 minutos. A pessoa sentada ou deitada. Aí você vai ter realmente qual é como o paciente está no momento, que é o ponto zero do estudo deles. Só que eles fazem um pouco diferente. Eles amostram numa frequência de 256 Hz por segundo, que é a taxa em que você colhe o sinal, o nosso um pouco superior a isso. Daí, os eletrocardiogramas foram registrados por 5 minutos na linha de base durante o pré-teste e pós-teste para ambos os grupos de controle e o grupo experimental. Além disso, Muito bem, vamos aos resultados. Projeto e protocolo de estudos. Nesse estudo de caso controle foram recrutados pacientes com transtorno maior, de depressão maior, para treinamento com biofeedback, e o grupo controle foi feito o mesmo tipo de avaliação sem o biofeedback. Os pacientes foram tratados com os mesmos medicamentos, 2 grupos. Quanto às taxas de respiração, blá 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 blá, protocolo. Muito bem. E tem toda a análise estatística. Passando rápido, resultado. 48 pacientes com transtorno de depressão maior tiveram idades e sexo entre 38 mais ou menos 11 anos. E o grupo de controle é a mesma coisa, o grupo de biofeedback do controle. Foram 24 participantes, 14 mulheres, sendo 10 homens em cada grupo. Não foram observadas diferenças significativas entre os 2 grupos nos dados demográficos, medicamentos, incluindo antidepressivos, benzodiazepínicos ou hipnóticos sedativos. E usaram os mesmos testes, blá blá. Daí mostram nas tabelas. Os efeitos do biofeedback na depressão, ansiedade de qualidade do sono e excitação pré-sono. Houve efeitos significativos de intervenção no grupo com tratamentos com biofeedback. Grande efeito no score total do inventário de depressão, depressão cognitiva, depressão somática
o score total do BAI, o score total do PSQI, que é e assim vai. Score total, excitação cognitiva. Bom, a comparação de índices indicou que o grupo de feedback apresentou menor score total nos questionários de depressão cognitiva, depressão somática, melhorou a excitação cognitiva no pós-teste em comparação com o grupo controle. Além disso, o biofeedback apresentou menor score no total no inventário de depressão de Beck, depressão cognitiva, depressão somática, no score total no inventário de ansiedade de Beck e excitação cognitiva. Bom, enfim, o que ele mostra depois das estatísticas é que houve um efeito significativo com melhora nos índices de HRV, inclusive SDNN, que é a coerência cardíaca, LF, que é low frequência, baixa frequência, nas relações e na potência total. Potência total indica ganho cardiovascular. A comparação mostrou total, além disso, o grupo apresentou taxa de respiração mais baixa, ou seja, houve uma redução na taxa de respiração das pessoas que trabalham com biofeedback, em que as taxas de respiração diminuíram de 14,98, 15 respirações por minuto para 10 respirações por minuto no pré-teste. Muito bem. Bom, então era basicamente isso aí. No total, 19 participantes do grupo de feedback concluíram o pré-teste e pós-teste, juntamente com a medição que foi acompanhada após um mês. Vamos pegar o resultado final aqui, que está bastante extenso esse trabalho. Discussão. Esse estudo demonstrou que os pacientes com um transtorno depressivo maior, com insônia, diminuíram significativamente os sintomas de depressão e ansiedade, melhoraram a insônia e a excitação pré-sono após 6 sessões de treinamento. Em 6 sessões já começaram a ter resultado. Além disso, nesses pacientes foram observados índices do HRV e potência total após o treinamento, não apenas no pós-teste, mas no acompanhamento de um mês. Ou seja, durante um mês ainda, após o término, eles já estavam com esses valores bastante altos, elevados. Né? Esses resultados são consistentes com estudos anteriores. O que mais? Quanto aos efeitos, foi possível, explicação, blá, blá, blá. Bom, pessoal, esse estudo é bastante extenso, são 15 páginas, eu tentei reduzir, mas às vezes a gente pula algumas coisas importantes. De qualquer forma, ele vai estar na íntegra, aí se vocês podem acessar. Deixa eu ver, ele fala mais da limitação de estudos. Ele fala ainda assim, que em conclusão, 6 sessões de treinamento com biofeedback da HRV melhoraram o equilíbrio autônomo e o baroreflexo e diminuíram os sintomas de depressão e insônia entre pacientes com transtorno de depressão maior e insônia como comorbidade. O treinamento de HRV, do feedback de HRV, juntamente com a intervenção psicossocial, provavelmente será considerada no futuro como prática clínica padrão. Então, veja só, a intervenção psicossocial mais o treinamento com biofeedback sendo uma prática clínica padrão para melhorar os aspectos físicos e psicológicos dos pacientes com doença mental e física. Isso é muito interessante. Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês hoje é exatamente esse trabalho. É um trabalho bastante extenso, bastante completo, e eu acho que vale a pena quem tiver mais interesse acessar. Vai ficar aqui no nosso canal no YouTube. E nós vimos então agora, já voltando para o começo do trabalho. Vamos lá. Aqui. Muito bem, esse trabalho então, o título dele é O biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca,
aumentou a ativação autônoma e melhorou sintomas de depressão e insônia entre pacientes com transtornos de depressão grave. Ok, pessoal, então era isso. Muito obrigado por estarem aqui conosco e a gente se vê na próxima segunda-feira às 9 horas com mais um trabalho. Se vocês tiverem interesse no curso, entre em contato com a gente, que a gente vai ter muito prazer em trazer mais informações sobre o biofeedback, sobre os cursos, sobre nossa clínica. Enfim, até mais. Boa semana para vocês.